Boa noite, estamos de regresso para dar-lhe conta dos momentos mais marcantes que ocorreram nos últimos dias aqui na Assembleia Nacional. Seja bem-vindo à primeira edição do mês de julho do seu programa, O Parlamento. A Assembleia Nacional realizou a sua 9ª reunião plenária ordinária na sala número 1 do Palácio dos Congressos, que culminou com a aprovação de diversos diplomas. Essa mesma sessão contou com presenças muito especiais. Jovens alunos do Colégio Elisângela Filomena estiveram lá e partilharam connosco um pouco dessa experiência. O Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, também esteve aqui na Casa das Leis para prestar informações sobre os processos dos 15 jovens detidos suspeitas por cometimento de crimes contra a segurança do Estado. Saiba também que os deputados da Assembleia Nacional participaram de um seminário sobre tratados internacionais aqui em Angola. Estes são os assuntos que marcam a nossa agenda de hoje, por isso acompanhe a partir de agora os seus desenvolvimentos. O Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, veio à Casa das Leis no passado dia 25 de junho prestar informações sobre os processos de detenção de 15 cidadãos. O encontro, no qual participaram os presidentes dos grupos parlamentares, foi convocado pelo Presidente da Assembleia Nacional e ao mesmo assistiram também o Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, e o Diretor Nacional do Serviço de Investigação Criminal, Eugênio Alexandre. No término da reunião, os presidentes dos grupos parlamentares expressaram as suas opiniões relativamente à informação que obtiveram do Procurador-Geral da República. Foram-nos prestadas algumas informações. Obviamente, o Ministério Público terá outras informações que não revelou aqui. Louvamos primeiro a iniciativa e aconselhamos, portanto, quer Sua Excelência Procurador-Geral da República, quer o Sr. Ministro do Interior, a que se faça disso uma prática para se informar os angolanos sobre aquilo que se passa. Mas um facto importante que nós não queremos deixar de destacar é o Sr. Procurador-Geral da República ter nos garantido toda a lisura na condução deste processo. Portanto, nos termos da lei, que todos os direitos dos detidos serão observados e que a lei será cumprida tal qual ela está escrita. Nós apelamos que, para além de se repor à legalidade, deve haver uma sensibilidade de se fazer um estudo sociológico para se ver quais são as intenções que levam os jovens a planearem, portanto, atitudes ou desacatos dessa natureza. Nós temos que lutar, jovens, velhos, crianças, para a preservação da paz em Angola. Isto é muito importante. O nosso país hoje, para poder avançar e conseguirmos atingir os patamares de um país que se quer, de facto, uma referência na África Austral, precisamos da paz. O presidente do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, apelou à prudência e responsabilidade aos partidos da oposição para que não se faça aproveitamento político da situação ocorrida. Do ponto de vista político é que haja serenidade, que haja prudência e que haja, sobretudo, uma grande responsabilidade naquilo que deve ser o posicionamento dos políticos. Numa vertente mais social, o grupo parlamentar do MPLA entende que o mais importante neste momento para todos nós, deputados, políticos, comunicação social, cidadãos em geral, familiares dos jovens que estão detidos, dos próprios jovens, dos seus advogados, é que tenhamos em conta que há bens que devemos preservar. A paz e a estabilidade social e política do nosso país. A 9ª reunião plenária ordinária da 3ª sessão legislativa da 3ª legislatura da Assembleia Nacional, realizada no último dia 21 no Palácio dos Congressos em Luanda, inscreveu na sua ordem do dia 9 pontos. Orientada pelo Presidente do Parlamento, Fernanda Piedade Dias dos Santos, a sessão permitiu a aprovação de 5 propostas de lei, nomeadamente a Lei de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação moedas metálicas de 50 e 100 kwanzas, a proposta de lei de alteração à Lei Geral de Eletricidade, a proposta de lei dos crimes contra a aviação civil
e a proposta de lei do arrendamento urbano. O instrumento que hoje apresentamos, ele tem algumas inovações face àquilo que tem sido corrente, e eu passaria muito rapidamente a destacar aquilo que nos parece ser as inovações mais proeminentes, que seriam devolver ao contrato de arrendamento a sua natureza temporária, sendo que o prazo mínimo supletivo é de 2 anos e o máximo de 30 anos, conforme constam dos artigos 12º e 13º, continuar a incentivar as obras necessárias e fiscalizar o estado dos prédios, consubstanciado no artigo 21º, a consagração do direito de representação das associações de inquilinos, como consta no artigo 7º, a agilização das ações de despejo, constantes nos artigos 65º a 72º, a obrigatoriedade de fixação da renda em moeda nacional, de acordo com os artigos 22º, o número 1, a limitação da possibilidade de antecipação do pagamento de renda em 6 meses, conforme consta dos artigos 27º, condicionar o arrendamento à autorização do senhorio, de acordo com o artigo 52º, bem como a consagração do direito de preferência a favor do arrendatário, de acordo com o artigo 57º. O plenário da Assembleia Nacional aprovou ainda, na generalidade, os projetos de resolução que aprovam para adesão da República de Angola à Convenção da África Central para o controle de armas ligeiras e de pequeno calibre, das suas munições e de todas as peças e componentes que possam servir para o seu fabrico, reparação e montagem. O projeto de resolução que aprova para a ratificação da República de Angola a Convenção sobre o Trabalho no Setor Pesqueiro e, por último, o projeto de resolução que aprova para a ratificação da República de Angola o Acordo Intergovernamental sobre o Polo de Energia da África Central. Alunos do ensino médio do Colégio Elisângela Filomena estiveram na Assembleia Nacional e assistiram à 9ª reunião plenária ordinária do Parlamento. Ávidos para reforçarem os seus conhecimentos, os jovens aproveitaram o momento para tirar dúvidas, interagindo com os deputados e funcionários parlamentares. Satisfeitos com o que viram e aprenderam, os alunos contaram ao nosso programa a sua experiência. Está a ser uma experiência muito gratificante, pelo qual que pude aprender certas coisas que nas aulas e nas provas não aprendo, pude pôr em prática as teorias, ou melhor, ver em ação as teorias que eu costumo aprender, e estou a gostar bastante da visita. Acho bastante interessante porque é uma experiência nova, algo que eu nunca experimentei, e é uma visita de estudo. Pedro Monteiro, subdiretor pedagógico para o curso pré-universitário do referido colégio, reconheceu a importância da vinda dos alunos à Casa das Leis. Viemos visitar o Parlamento para eles entrarem em contacto com a Casa das Leis, porque a maior parte desses alunos vai seguir direito, e é bom que eles saibam como é que o nosso país é gerido em termos de legislação. Então nós trouxemos os alunos ao Parlamento para terem contacto, para saberem como é que o país é governado, como é que o país é dirigido, porque é daqui que saem todas as decisões que direcionam o nosso país. Aniceto Pedro, responsável pela direção de apoio parlamentar, enalteceu a iniciativa do colégio e reafirmou o direito dos cidadãos a assistirem às reuniões plenárias da Assembleia Nacional. Em termos do exercício da cidadania e, sobretudo, nos termos da consolidação da democracia, os cidadãos têm o direito de assistir às reuniões plenárias, sendo que a Assembleia Nacional, portanto, tem os 220 deputados que representam o conjunto da população de Angola. Os cidadãos que eventualmente quiserem assistir à plenária da Assembleia Nacional, nos termos do regimento da Assembleia Nacional, podem dirigir-se às instalações da Assembleia Nacional, serem credenciados e assistirem livremente às sessões plenárias, desde que estas sessões plenárias sejam declaradas públicas.
Os deputados da Assembleia Nacional tiveram participação ativa no seminário sobre os tratados internacionais em Angola, com a apresentação do tema O papel da Assembleia Nacional no processo de aprovação e conclusão dos tratados internacionais. Segundo a preletora do referido tema, deputada Guilhermina Prata, os tratados internacionais sujeitos à aprovação da Assembleia Nacional devem ser enviados pelo Presidente da República à Assembleia Nacional. Assim, os tratados e outros instrumentos internacionais sujeitos à aprovação da Assembleia Nacional, nos termos daquelas duas alíneas, a K e L do artigo 161 da Constituição da República de Angola, são enviados por Sua Excelência o Sr. Presidente da República à Assembleia Nacional para aprovação. O que é que o regimento estabelece? O que é que o regimento da Assembleia Nacional regula? Regula que, recebidos estes instrumentos internacionais, o Presidente da Assembleia manda publicar os textos dos tratados e dos instrumentos internacionais no Diário da Assembleia ou manda distribuir em folhas avulsas e são submetidos à apreciação das comissões de trabalho especializadas competentes em razão da matéria. Guilhermina Prata sublinhou que, à margem do estabelecido na lei, o processo de aprovação dos tratados internacionais pela Assembleia Nacional tem registrado alguns constrangimentos, o que tem originado uma relativa demora na aprovação dos referidos instrumentos internacionais. Seria, na verdade, os tratados internacionais serem remetidos à Assembleia de forma adequada e de forma correta, conforme a lei regula. Ou seja, a legislação já estabelece quais os requisitos que os tratados devem ter ou devem dispor para serem remetidos às entidades competentes para o efeito. Ora, é só uma questão de, efetivamente, de todas as instituições poderem ter noção de que os tratados têm que ser negociados, celebrados, assinados de forma correta, por exemplo, os tratados terem a versão original que poderá ser numa das línguas internacionais, mas também ter, digamos, a tradução na língua portuguesa para permitir a publicação em Diário da República. A Lei 4/11 de 14 de janeiro descreve que os tratados internacionais desempenham um papel fundamental na realização da política externa e no desenvolvimento de Angola, que respeita e aplica os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e o ato constitutivo da União Africana. Dos 225 tratados internacionais assinados por Angola, a Assembleia Nacional já deu tratamento a 168. Com 132 votos favoráveis do MPLA, 30 contra da UNITA, Casa CE e PRS e 2 abstenções da FNLA, o Parlamento aprovou recentemente a Conta Geral do Estado referente ao exercício financeiro de 2013 durante a sua terceira reunião plenária extraordinária da terceira sessão legislativa. O documento foi apresentado pelo Ministro das Finanças, Armando Manuel, que na ocasião assegurou que o Executivo conduziu com prudência a gestão fiscal, monetária e cambial durante o exercício financeiro de 2013. Segundo Armando Manuel, as contas orçamentais no período em referência registaram um saldo positivo. Na ordem de 84.622 milhões de kwanzas, resultantes de receitas arrecadadas no valor de 6.204 mil milhões de kwanzas, contra despesas realizadas na ordem de 6.119 mil milhões de kwanzas. Com o propósito de melhorar a execução da Conta Geral do Estado e garantir o princípio da gestão racional das finanças públicas, os deputados apresentaram recomendações ao Executivo. No caso da conta 2013, o Tribunal de Contas faz um conjunto de recomendações. E essas recomendações, na sua essência, são acolhidas pelo relatório parceiro, conjunto final das comissões que aqui na Assembleia Nacional tratam dessa matéria, que é a 5ª Comissão e a 1ª Comissão. E quais são esses aspectos? Eu iria destacar fundamentalmente 2. Um que tem a ver com a necessidade das províncias, dos setores, se dedicarem cada vez mais ao cumprimento dos procedimentos que estão contidos na lei da contratação pública.
O segundo aspecto tem a ver com a necessidade de existir uma maior consistência, cada vez mais, entre a execução física dos projetos e a execução financeira. Muitas vezes a execução financeira é muito mais avançada do que a execução física, não há uma correspondência. No decorrer da plenária, os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar apresentaram declarações políticas, exceção feita à FENALA. Da apreciação global à Conta Geral do Estado do ano fiscal de 2013, o grupo parlamentar do MPLA, representado pela deputada Carolina Cerqueira, destacou que o desempenho das finanças foi positivo. O facto do país ter alcançado um crescimento global positivo de 6,8%, mesmo perante um crescimento negativo do setor petrolífero de 0,9%, que demonstra que o país tem seguido uma trajetória correta no que respeita à diversificação da sua economia. Por sua vez, o presidente do grupo parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, considerou a aprovação da Conta Geral do Estado pela Assembleia Nacional um ato inconstitucional. Os deputados têm sido dificultados e impedidos de realizarem uma fiscalização efetiva sobre a execução do OGE, mormente acompanhar no terreno a realização das atividades, conferir o património, interpelar os auxiliares do titular do Poder Executivo, etc. A semelhança da Casa CE, o PRS, representado pelo deputado Benedito Daniel, considerou que a Assembleia Nacional não tem desempenhado a sua função de controlo e fiscalização da Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado tem como pressuposto fundamental a preexistência do Orçamento Geral do Estado, cuja execução obedece ao princípio da transparência e da boa governação, e é fiscalizada pela Assembleia Nacional nos termos do número 4 do artigo 104º da Constituição. Entretanto, a fiscalização não tem sido feita. A Assembleia Nacional é apenas informada. A UNITA, na voz do presidente do seu grupo parlamentar, Raul Danda, revelou não ter confiança na fiabilidade dos dados apresentados pela Conta Geral do Estado de 2013. E trazem-nos um documento a pedir que o aprovemos sem que nos tenham dado a possibilidade de saber se o que lá está é ou não verdadeiro. Que o aprovemos de olhos fechados em confiança total, quando nos querem longe de qualquer possibilidade de sabermos como estão a gastar o dinheiro dos angolanos. A Conta Geral do Estado a colocar o ponto final nesta edição de quarta-feira do seu programa. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.